Oi, gente, bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo essa aula. O que eu quero dizer na aula de hoje é que eu recebi muitos recados falando que, por mais que seja um curso online, o aluno tem dificuldade de lidar com a tecnologia. Para isso, eu vou mostrar essa aula aqui para mostrar em evidência como é necessário hoje lidar com tecnologia, para que você tenha um posicionamento melhor nas mídias sociais. Mas vamos lá, vamos ao passo a passo e a gente vai conversando à medida que for progredindo a aula. Só um instante. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. A quebra de objeções com relação à tecnologia. Assim como você, todos nós temos medo do que é novo, do que nunca fizemos. Deixa eu só ver aqui se está gravando. Tá. Do que nunca fizemos. Hoje, com o advento dos smartphones cada vez mais modernos, hoje em dia fazemos live, fazemos fotos, fazemos vídeos com extrema qualidade, às vezes até superior do que uma máquina profissional. Então, cada vez mais, as pessoas estão buscando mais, a tecnologia está avançando cada vez mais. E esse avanço da tecnologia não seria diferente para o mercado digital. Mas vamos lá destrinchando pouco a pouco e a gente vai falando sobre isso. Então, para não perder o fio da meada, assim como todo mundo, aquilo que é novo dá medo. Aquilo que é novo nos limita de tomar certas decisões. E hoje, mais do que nunca, estamos mais dentro do marketing digital. O marketing digital está mais forte na nossa realidade. Como é que eu vou explicar isso? Antigamente, a hora da propaganda na TV era extremamente cara. Mas por que era extremamente caro? Porque era praticamente a mídia que tinha. As outras mídias eram populares, como jornais populares, panfletos, mas hoje, cada vez mais, a TV perdeu mais o espaço para a internet, porque as pessoas estão mais dentro da internet do que assistindo televisão, propriamente dito. Então, para que você venha a melhorar o seu posicionamento de marketing, de vendas, dentro do local, dentro da sociedade, é necessário que você entenda, pelo menos, como funciona a estrutura de marketing digital. Se você tiver absoluta resistência para lidar com a tecnologia ao ponto de isso lhe limitar, não seja por isso que você vai se limitar a não fazer o curso. Porque no curso eu ensino passo a passo e ainda temos o suporte para alguma etapa que você não está conseguindo de forma nenhuma, para poder você realizar essa etapa de forma segura e concluir cada etapa que seja necessário para você melhorar o seu posicionamento na internet, você lotar o seu consultório, você levar mais conteúdo para a sua audiência, dessa forma potencializar os resultados que você busca dentro do seu consultório particular, tá bom? Vamos lá, pouco a pouco, e a gente vai desmiuçando aqui. As pessoas hoje estão passando mais tempo na mídia social. Não sei se eu coloquei aqui esses dados. Deixa eu ver aqui. Não coloquei ainda, mas pode ser que a gente encontre lá na frente. As pessoas hoje estão passando... O que elas buscam na internet? Elas buscam na internet entretenimento, notícias e informações que seja necessário para ela. Então, as pessoas às vezes não começam a seguir porque seguem. Elas seguem aquela pessoa porque ela tem um conteúdo diferente do que tem no mainstream. O que seria isso? O mainstream são canais de notícias. Folha de São Paulo, Globo, G1, que é a G1, e outros meios. Esse tem as notícias. Você não vai criar conteúdo das notícias, você vai criar conteúdo diferente das notícias. Se as pessoas buscam entretenimento e não é esse o seu nicho, já que você está nessa aula, o seu nicho é relacionado à saúde
e a audiência que pode vir a comprar de você, que pode vir a se relacionar com você. Então, se esse é o seu nicho, é o nicho da informação. Então, você tem que criar conteúdo de informação para a sua audiência. Mas a gente vai chegar lá nessa parte e vamos contar mais detalhes. Se as pessoas passam mais tempo na internet, buscando entretenimento, notícia, interagindo, às vezes, com pai, mãe, com irmão, amigos, então a grande parte o grande tempo dessas pessoas está lá. E isso, a gente pesquisa aqui no Google, e a gente identifica que uma média, uma pessoa passa de 5 horas e meia na internet. E o público jovem pode chegar até a 8 horas com o celular ou na frente de um computador na internet. Então, se a gente for pensar, se ele dorme 8 horas, passa 5 horas e meia na internet, praticamente metade, mais da metade do dia dele, ele está online. Então, é muito melhor você gastar parte do seu tempo oferecendo um conteúdo de qualidade na internet, que a sua audiência, consequentemente, vai te encontrar. Mas vamos lá. Como é que você vai ser encontrado através da sua audiência? Antigamente, um profissional de saúde montava um consultório e ele atendia bem um paciente, e esse único paciente falava para outro, e para outro, e para outro. E aí daqui a pouco você estava tratando mãe, pai, irmão, e depois essas mesmas pessoas indicavam e assim aumentando a sua lista de clientes ou de pacientes. E esses pacientes iam entrando no seu consultório, lotando a sua agenda de forma praticamente orgânica. Você não precisava colocar nada na internet de dinheiro, de recurso financeiro, e sua agenda estava lotada. Mas isso era antigamente. Hoje em dia, a regra do jogo mudou. Então não é mais no boca a boca. Hoje em dia é necessário que você tenha um conhecimento um pouco mais elaborado de internet para que você venha a lotar o seu consultório e viver de consultório particular, que essa é a proposta. Como a gente falou, a internet e mais, vamos dizer assim, não só a internet, mas uma grande parte do seu público está nas mídias sociais. E quais são essas mídias sociais? O Facebook, o Instagram, o YouTube, o TikTok agora mais recente, outras como o LinkedIn, entre outras plataformas de mídias sociais. Então, para que você possa estar presente na vida da sua audiência, é necessário que você esteja nessas mídias sociais. Como eu mencionei, como eu faço para ser encontrado? Agora é um ponto aqui interessante nessa aula. Como você faz para ser encontrado? Postar conteúdo aleatório, você pode até ser encontrado, um cliente que já é seu pode compartilhar um conteúdo com alguém que ele já conhece, que precisa, mas para que você produza um conteúdo mais assertivo para a sua audiência, é necessário que você estude a sua audiência, estude quem é seu paciente. Uma vez que você já atende no consultório, você já recebeu N casos lá, de pacientes diferentes. Ou você está na época da faculdade, você estuda e vê a maior prevalência de um determinado caso na sociedade hoje. Vamos supor, eu, que não sou da área de psicologia, sei que o número de suicídio elevou assustadoramente. E esse número de suicídio elevou por quê? O que está acontecendo com o meu avatar? Então eu vou descobrir o que está acontecendo com o meu avatar e criar conteúdos relacionados a esse avatar para que esse avatar venha ao meu consultório. Vou criar um conteúdo na minha cabeça que eu acho que está certo, que eu acho que vai trazer mais lead, que vai... eu vi fulano criando, fulano criando um conteúdo e eu acho que esse é um conteúdo assertivo porque não. A gente aqui está falando de uma forma profissional, para você se profissionalizar como um expert em marketing digital para a sua área, e você lotar o seu consultório. Não adianta criar um conteúdo imaginativo de que vai dar sucesso. Não, a gente está aqui usando as ferramentas da internet
para que essas ferramentas possam nos direcionar ao conteúdo certo, de qualidade, assertivo para a minha audiência. Ok? Então vamos lá. Como eu faço para ser encontrado? Você precisa estudar seu avatar. Quando chega aqui, às vezes algumas pessoas perguntam, mas que seria esse avatar? Eu não consigo entender direito. Vamos lá. Quem seria a sua persona? Quem seria o seu paciente ideal? Ah, eu tenho vários. Não, eu entendo que você tem vários pacientes. A dúvida aqui é a seguinte: qual seria o paciente mais próximo do perfil geral? Vamos supor, tem um paciente, desde o paciente obeso, que quer emagrecer, e tem um paciente que é mais magro e quer hipertrofia. Mas existe uma média deles ali. Um mais magro, um mais gordo, mas existe uma média. Qual é o perfil mais comum dos seus atendimentos? Então você vai criar conteúdo para isso. Ou, se você busca atingir um perfil, vamos supor, eu quero trabalhar apenas com emagrecimento. Então vou criar conteúdo para o meu avatar de emagrecimento. Ah, eu quero trabalhar apenas com hipertrofia. Então vou criar conteúdo para o meu avatar de hipertrofia. E assim eu vou fazer. Criando conteúdo dessa forma na internet, eu vou conseguir entregar para o meu lead, para o meu potencial cliente. Então vamos lá, seguindo aqui. Uma vez que eu vou estudar o meu avatar, quais são os indicadores, o que eu busco estudar nesse meu avatar? Os dados demográficos. O que seriam esses dados demográficos? Eu coloquei bem facilmente aqui. Ó. A idade, qual a idade média desse meu avatar? Qual é o sexo? É mais comum mulher? Mais comum homem? Qual é a idade mais comum? Essa idade? É essa? É mais jovem? Mais velho? É mais tentar definir exatamente quem é aquela pessoa média, uma média desses pacientes no meu consultório. A localização, onde ele está mais localizado? Ele está mais localizado nos bairros Aldeota, Centro, ou, eu estou falando aqui na minha cidade, ou está mais na região metropolitana, está mais próximo dos grandes centros, está mais afastado. Depois disso você vai definir qual é a localização. Além disso, extremamente importante, você precisa definir quais são as dores desse avatar. O que mais incomoda esse avatar? O que tira ele o sono. Todos os dias ele, eu não acredito, eu não resolvi isso. Eu não acredito. E aí, quando você entende quem é o seu público, quando você entende realmente quem é a sua persona, o seu paciente ideal, você começa a criar conteúdo para o seu paciente ideal. Dessa forma, o seu paciente ideal vai ser direcionado, vai entender que você é uma autoridade naquele assunto e você consegue resolver o problema dele. Você consegue resolver aquela dor dele, aquilo que incomoda ele. E eu também sou profissional de saúde, me coloco no mesmo lugar que você, e a gente aprende isso na faculdade, que a gente tem que entregar o que for de melhor do nosso conhecimento para aquele nosso paciente com aquilo que a gente tem. Então, quanto mais conhecimento você apresenta através da internet, mais o seu paciente se engaja com você, mais ele entende que você conhece o problema dele, mais você vai receber pacientes daquele perfil que você desenhou, que é o seu avatar, dentro do seu consultório. O que lhe incomoda todos os dias e o que você pode oferecer para resolver. Além das dores, você também vai buscar entender os desejos desse paciente. O que ele deseja? Quais são as aspirações dele? Se ele resolvesse esse problema, o que ele faria? Vamos supor, eu tenho um bloqueio muito grande em perder na partida de tênis. Um exemplo, tá? Aí ele foi ao psicólogo, o psicólogo, olha, você pode usar essa estratégia para você lidar com a frustração de uma perda na partida de tênis. É uma dor que ele tem, que quando você resolver essa dor, ele vai voltar a jogar tênis. E se
ele tirasse essa dor, que você propositalmente vai resolver no consultório, o que ele faria? E isso é uma matéria de conteúdo que você vai oferecer nas suas mídias sociais, nos seus no seu Instagram, no seu Facebook, no seu YouTube, e assim o seu cliente vai entender, puxa vida, esse doutor realmente me entende, ele realmente vai resolver meu problema. Dessa forma, todos nós nos ajudamos. Agora vamos aqui para a segunda etapa. Como eu estava explicando anteriormente, criar conteúdo para o seu avatar para resolver suas dores e ajudá-lo a atingir as aspirações. Dessa forma, todos os dias que você postar um conteúdo, aquele avatar, aquela pessoa já vai estar tão envolvido com você que ela vai acompanhar você no dia a dia. E cada vez mais ela vai entendendo que você é autoridade naquele assunto. É importante você trabalhar no consultório? É importante você trabalhar no consultório no seu dia a dia, atendendo seus pacientes. Isso é o que gera receita para você. Mas é importante a criação de conteúdo para que não apenas esse, mas outros e outros pacientes venham a lhe procurar. Venham a lhe procurar. E quanto mais aumenta a busca, maior aumenta o valor da sua consulta. Então, quanto mais conteúdo você cria, mais autoridade sobre aquele assunto você cria, mais conteúdo você cria dentro das mídias sociais, mais pessoas vão reconhecer e ver o quanto você é autoridade naquele assunto. E como você é autoridade naquele assunto, logo a sua agenda, logo o seu tempo é limitado e o seu tempo vai ficando mais caro, de acordo com o valor da procura. Todo o mercado é assim. Quanto mais a procura, quanto mais a demanda, quanto maior a demanda, maior quanto maior a oferta. Não, quanto maior a demanda, maior o preço. Quanto mais eu busco aquele profissional, menor o tempo dele está curto para realizar atendimento, ele só pode atender 5 por dia, então a consulta dele, em vez de ser R$100, ele vai cobrar 200, vai cobrar 300, porque ainda assim ainda tem público para ele. Ele vai indicar para outros pacientes que têm um problema semelhante ao dele. É importante você, dentro do seu conteúdo, apresentar lives com depoimentos de outros pacientes e clientes que se beneficiaram do seu serviço. Vamos supor, tem um paciente que tem fobia a lugares fechados. Eu estou citando aqui o exemplo do psicólogo, tá? Fobia de lugares fechados. Aí ele foi no seu consultório, você consultou, mostrou para ele como lidar com essa fobia. E hoje ele consegue usar o elevador, usar um banheiro, usar qualquer que seja um ambiente fechado e consegue lidar aquilo sem dificuldade, graças ao tratamento que ele fez com você. Outra pessoa, outro paciente ou outra pessoa que conheça alguém que sofre desse mesmo problema vai lhe indicar, porque ele vai falar assim, poxa, doutor X resolve o problema de fobia de espaço fechado. E você resolveu esse problema. Então, vai haver maior procura no seu consultório por pessoas que você pode ajudar. Além de lives com depoimentos de outros pacientes que você ajudou, existe também alguns outros profissionais que você também pode fazer live conversando sobre o assunto, porque dessa forma gera audiência tanto para esse profissional como para você. E aí mais pessoas vão entender que você entende desse assunto, bem como o seu colega de profissão. Às vezes nós nos formamos num ambiente onde precisamos tirar a nota mais alta. E agora no mercado de marketing, a gente precisa não é tirar a nota mais alta, mas entregar mais conteúdo nas mídias sociais de valor. E para entregar esse conteúdo de valor, precisamos buscar o que seja ideal, ou para entregar esse conteúdo de valor dentro das mídias sociais, precisamos entender quem é o nosso paciente, para que a gente entregue realmente conteúdo de valor. Além das lives, seria muito interessante também mostrar trabalhos científicos, porque através do trabalho científico, às vezes, já tem alguns trabalhos que o número é bem grande de pacientes que tinham aquele mesmo problema e foram sanados com a técnica tal.
Ou vamos supor, no caso do nutricionista, teve um N bem grande de pacientes que teve um excelente resultado com o suplemento tal. Ou que um N bem grande, um número bem grande de pacientes teve resultado com a dieta tal. Então, dessa forma, você mostrou a especificidade da sua área que teve pacientes que teve resultado com de forma teve resultado X. Então, você prova para o paciente o benefício disso. E o paciente, entendendo que você entende daquele assunto, virá para o seu consultório. Então, a sua agenda que tá estreita, está pequena, com o número de pacientes, tende a aumentar ao longo dos anos. Então, gente, a explanação da aula é essa. Tá? Estou à disposição para tirar dúvidas sobre esse conteúdo que eu apresentei. Não só na área de psicologia, nutrição, que eu citei nesse conteúdo, mas fiquem à vontade para compartilhar, deixar os comentários aqui. As minhas mídias sociais também vão estar na descrição. Se caso você queira clicar lá e conversar comigo, vai ser um prazer enorme resolver qualquer objeção, qualquer problema, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.